maior raio-x do Campeonato Brasileiro começa agora, 13ª rodada disputada. O campeonato passa do seu primeiro terço. É sempre muito simbólico esse momento em que a Série A chega a 13 rodadas, porque você sente, de fato, o peso do campeonato andando. Mas esse ano tem uma curiosidade maior. Como faltam 3 jogos que ficarem abertos desde a 4ª rodada, eu diria que dessa vez o campeonato está realmente no primeiro terço. Perceba que foram disputadas 33,4% dos jogos. Mais preciso do que isso, só se fosse 33,33333, tá? São 127 jogos realizados e 253 pendentes. Então aqui, realmente, a gente tem um recorte de 1/3 do campeonato disputado. E quando chega em 1/3, eu apresento, Cássio, algo que eu não tinha mostrado até aqui no raio-x desse ano, que é aquele quadro que tem no nosso Power BI com a dificuldade da tabela, que quanto menor o índice gerado pelo nosso sistema, maior o grau de dificuldade. O que é que a gente está vendo ali? O Corinthians, que acaba de sair da zona de rebaixamento nessa rodada, ele é o time que teve a tabela mais difícil do campeonato até aqui, com um índice de 9,3, tá? Porque esse índice ele é gerado pela posição dos adversários que você enfrenta. Ou seja, é um índice que ele é muito fotográfico. É, totalmente volátil. Na próxima rodada é outro cálculo. Assim. Quanto mais o campeonato tem variação, mais esse índice pode variar. Mas o Corinthians, nesse momento, nessa fotografia, é o time que teve a tabela mais difícil pela frente. E o São Paulo, o time que teve a tabela mais fácil, quase empatado com o Coritiba, na verdade. São Paulo é o time com a tabela mais fácil, com um índice de 11,6, e o Coritiba com um índice de 11,4. Alguns detalhes, a gente pode pegar Palmeiras e Flamengo, que foram os times que a gente focou no raio-x da edição passada, naquela disputa pelo G2. Detalhe, os dois venceram de novo, seguem na sua aceleração, e a gente vai trazer uma atualização do quadro da semana passada aqui hoje. O Palmeiras tem um índice de 10,2 e o Flamengo de 11,3. O Flamengo, em tese, teve a 3ª tabela mais fácil até aqui e o Palmeiras a 5ª tabela mais difícil. Nesse caso, é um pequeno item a mais a favor do Palmeiras nessa disputa das duas equipes pela liderança e, consequentemente, pelo título do campeonato. Outro recorte geral que a gente traz na abertura desse programa, simbolizando esses 33,4% de andamento do campeonato. E aqui a gente chega na distribuição do mando de campo. Eu sempre gosto muito dessa primeira classificação que a gente traz, que mostra a classificação oficial do campeonato. E aqui ao lado, em azul, os jogos em casa e em laranja, os jogos fora. Perceba que quanto mais azul, mais você tem jogos em casa e, consequentemente, a mesma relação para o laranja. O que é que a gente procura aqui? As distorções. Nesse momento, só existem distorções realmente consideráveis nos times que têm um jogo a menos. O Flamengo só fez 5 jogos no Maracanã e 7 fora de casa. O Botafogo, a mesma relação, 5 jogos no Newton Santos e 7 fora de casa. E aqui a gente tem a Chape com o cenário invertido de 7 em casa e 5 jogos fora. O Mirassol está ali, mas ele tá empatado. Aí vai só distorcer quando ele for... O Bahia é a mesma coisa, está empatado, que são os outros times que têm jogos a menos, assim como o Vitória. 3 times dos 6 que têm jogos a menos estão com 6, 6, 6. Tá? E aqui, como a gente falou, Flamengo, Botafogo, numa distorção negativa para eles, e o Mirassol numa distorção positiva em relação a ter jogado mais em casa, mas na verdade muito pior para o campeonato. E aí você inverte porque eu falei em relação a Flamengo e Botafogo. Na verdade, quando jogarem, além de terem uma chance a mais de pontuar, Flamengo e Botafogo vão ter um jogo a mais em casa para fazer. Em relação à distribuição dos pontos conquistados dentro e fora de casa, a gente tem o Palmeiras como a equipe que mais pontuou fora de casa, com 14 pontos, porém, em aproveitamento, o Bahia, na verdade o Palmeiras empatou com o Bahia, 66,7%, o
o aproveitamento do Palmeiras, que somou 14 pontos em 7 jogos, e o Bahia, que somou 12 pontos em 6 jogos. O mesmo Flamengo aproveitamento. tem um ponto a menos, assim, na verdade, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras tem 7 jogos fora de casa e o rendimento dele já vem sendo muito acima, né? Muito assim, acima, brigando pelo título e tendo 60% fora de casa. Isso. Vai dar trabalho para o Fluminense acompanhar. Vai. Tá conseguindo. É uma das nossas pautas hoje, Tá aí. essa resistência do Fluminense. Bahia tem o melhor aproveitamento como visitante, né, 66,7, empatado com o Palmeiras. O Flamengo, como o Cássio já falou, é o outro time que fica acima dos 60%, com 62% praticamente. A gente destaca o bom aproveitamento fora de casa do Coritiba, com 52,4. Já dentro de casa, chamou certa atenção, Cássio, o Palmeiras com 100% de aproveitamento, ganhou todos os jogos dentro de casa. O Flamengo tem 86,7. E aí, Atlético Paranaense e Fluminense, 2 perseguidores, com um excelente índice de 85,7% de aproveitamento. E é naquele momento que como o campeonato vai andando, esses números eles passam a ter mais relevância. Porque no começo, cara tem 60%, mas em 2 jogos, em 3 jogos, assim, um número alto desse assim. Agora, com o campeonato andando mais, ou seja, você vai espaçando essa estatística, então... Tipo, esse 85% do Atlético Paranaense ele já é bem mais... Tipo, 85% em 7 jogos é muito relevante. Aí, Cássio, o Bahia, por exemplo, que é o melhor visitante, ele é apenas o 13º melhor mandante. O que é uma loucura, porque no 50% passado... 50% de aproveitamento. O problema da campanha no passado foi o fato de ser visitante. Claro que seria difícil repetir o que ele fez em casa. Agora, assim, ficar tão distante também. É um número muito baixo, tá? E aí eu queria chamar a atenção também em relação ao Inter. Tá? O Inter tem 9 pontos como visitante e apenas 5 como mandante. É o maior saldo. Ainda que tenha reagido nesse fim de semana, né? Assim, quase reagido, né? Não, reagiu, tava perdendo. Sim, dentro do jogo, né? Dentro do jogo. Tá. Não a reação do campeonato, porque ficou só com o empate. Não, tava perdendo o Botafogo e reagiu. Mas é isso que eu ia dizer, Cássio. O jogo não foi no Rio, o jogo foi no Mané Garrincha. O Inter, ele é um visitante com 9 pontos e um mandante com 5 pontos. Perceba que ele é o 5º melhor visitante. É o time que tem o maior saldo em relação a pontos ganhos fora de casa. São um saldo de 4, são 9 fora e 5 em casa. Ninguém tem essa relação. O Bahia e o Curitiba chegariam mais perto, né, com um saldo de 3. Do time. Vinha de uma derrota diante de 30 mil pessoas para o Mirassol. Sabe qual é a posição do Inter em aproveitamento dentro de casa? O último colocado do campeonato. Tem 23,8% de aproveitamento no Beira-Rio. Então, é um número muito pesado aí nas costas do Inter, esse desempenho no Beira-Rio. São 5 pontos em 7 jogos. Lembrando que o Inter tem 7 em casa e 6 fora. Tá? Então, a gente começou o programa com essa apresentação geral e agora a gente vai passando pela rodada e pelo que a rodada trouxe para o campeonato. A gente vai repetir a ordem de abertura da semana passada, quase que na continuidade, porque Palmeiras e Flamengo venceram e, inegavelmente, Cássio, o resultado da rodada é o tamanho da imposição do Flamengo diante do Atlético Mineiro, dentro do Mineirão. Né? A gente abre aqui com esses 2 jogos, o Palmeiras no modo Palmeiras ali, 1-0 em cima do Red Bull Bragantino. 1-0, o atacante vai ali na direita, vem 3 marcadores em cima, rola a bola, Flaco faz 1-0. Como se não estivesse fazendo nada, né, Flaco? Dá um toquinho assim, numa tranquilidade grande. O goleiro Carlos Miguel fez um bom jogo. É uma diferença, é isso que gera assim. A longo prazo, o Palmeiras vai conseguir mais 20 vitórias nesse nível, porque o Flamengo começou num modo onde as vitórias estão vindo muito de um nível, com certa facilidade. O Palmeiras ele vai conseguindo as mesmas vitórias, mas ali no detalhe, enfim, com um pouco mais de esforço. E aí, Cássio, como você falou, eu sou da mesma visão, tá? A aceleração do Flamengo no campeonato, ela impressiona. O Flamengo massacra o Atlético Mineiro, né, dentro da Arena MRV. Todo mundo jogando muito, Arrascaeta, Pedro, né, os pontos sonando, belo gol. Esse jogo ele teve as suas nuances de que em dois gols do Flamengo,
a bola vem assim de um quase gol do Atlético Mineiro. Sim. Assim, O segundo é impressionante, né? A bola bate na trave, quase na linha do na gol. linha anda e pronto. E isso foram 2 gols do Flamengo. Mais 3-0 no primeiro tempo, com vaga para mais, desacelera no segundo e vai ali. A relação da Arena MRV, tipo, o Flamengo já foi campeão lá, né? Ganhou a Copa do Brasil lá, tem mais vitórias do que o Atlético Mineiro lá. E dentro dessa rivalidade interestadual, que durante muito tempo foi apontada como a principal do país, eu acho que se perdeu um pouco isso, porque acho que é Flamengo e Palmeiras, né? Assim, Sim. mas se falava durante muito tempo era Flamengo e Atlético Mineiro, a maior rivalidade interestadual do Brasil. Nesse momento, eu acho que está um pouco em desuso, pelo que o Atlético Mineiro não vem conseguindo fazer com o Flamengo, né? Assim, até que ganhou a Supercopa, eliminou na Copa do Brasil, mas assim, é muito espaçado dentro do que o Flamengo vem fazendo com o Atlético. E já com o Flamengo e Palmeiras, aí é mais tete a tete. E essa imposição, Fred, detalhe, bronca para Eduardo Domingues, né? Que era o treinador do Estudiantes. O Estudiantes continua bem na Argentina e Eduardo Domingues ainda não se encontrou tanto. Né? O Barba. Não se encontrou. Bom treinador, mas não se encontrou no Atlético Mineiro. Atlético Mineiro não jogou sem Hulk. Antes de começar o jogo, porque aumentou o limite, né? Isso, 12 rodadas agora. Antes você jogava a sexta, depois jogar a sétima, né? Agora pode jogar 11, a 12ª condena, né? Não, a 13ª, não? Então pode 12, a 13ª condena. Isso. Aí Hulk não foi a campo. Sim. E nem ficou no banco. Ainda que a regra tenha mudado, que podia ter ficado. Mas se ele ficasse no banco, era pior. Porque a torcida, por que aqui o cara não entra? Se o cara tá. Veja, no banco que tem que estar à disposição para entrar, né? Sim, era pior. Seria pior. Mas aí, e durante a transmissão ficou um mistério danado, mas aí a Sport TV informou, acho que foi Joana de Assis, que no Rio informou e durante a transmissão foi dito que seria o Fluminense, né? O clube que está indo. Mas enfim, é um Atlético Mineiro com problemas que pode perder Hulk, e do outro lado o Flamengo que. Tipo, vai ganhando e você fica com a impressão, esse cara é titular, aí de repente não é o titular. Aí entra outro jogador, é qualidade durante 90 minutos, assim. E aí, Cássio, a gente O Palmeiras é líder, mas assim, eu acho que precisa... como na Fórmula 1, você vai olhando, a cada volta tira alguns décimos, Veja, né? Não dá para ignorar que o Palmeiras tem 32 pontos de 39 disputados. Tem 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Terceira melhor campanha da história. Que é absurdamente... é um time absurdamente seguro. Mas como o Fred falou, a abertura do programa foi... chegamos a 1/3. O Flamengo encerra esse terço no seu melhor momento. O Flamengo levou um dia desse, levou 3 do Bragantino, começou o Flamengo vai entrando no seu no melhor momento. O Palmeiras, ele vem no ritmo já regular, os dois têm capacidade de reforços, mas a impressão, apenas a impressão que dá é que o teto técnico do Flamengo vai sobressair nisso aí. Eu tenho essa mesma impressão, cara. Porque esse 1-0 do Palmeiras, 2 aqui e tal, em algum momento empata. Enquanto o Flamengo ele parece... A gente vai ver, inclusive, nos próximos jogos, naturalmente, mas que começa a ser uma imposição que você consegue entender que existe, porque a diferença técnica, não em relação ao Palmeiras, mas em relação aos outros adversários, é muito grande. Esse atropelo no Atlético Mineiro foi muito simbólico para o campeonato. Aqui embaixo, nesse nosso gráfico, a gente atualiza aquela conta da semana passada que nós abrimos sobre o G2. Naturalmente, os dois seguem. Então, o Palmeiras foi para 127 rodadas de 203, 62% de rodadas no G2 nessa década. O Flamengo para 77 de 203, o que dá 38% de rodada no G2. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. Quando fizer, vai ter uma contagem aí. Flamengo e Mirassol, que deixaria essa conta de 32-29, se o Flamengo confirmar o favoritismo. E, obviamente, esse dado de 62% só mostra... Tem uma correção retroativa, né? Depois, quando o Flamengo ganhar do Mirassol, vai retroagir algumas rodadas. Mas eu digo, em relação a esse dado do Palmeiras, que já é consolidado, ele é o dado que mostra que, mesmo você, não é um time que salta aos olhos, o futebol que joga e tal, mas ele vai ficar aí também durante mais 20 rodadas... até o final do campeonato. Dificilmente ter essa curva. Cássio, eu destaquei aqui os 3 próximos passos antes do confronto direto. O confronto direto na 17ª rodada, dia 23 de maio, sábado, 9 da noite. É o horário desse... Deixa eu ver como é que tá a transmissão, porque dependendo aí... Normalmente acho que a Sport TV esse jogo de sábado, 9 da noite. Canhão não puxa não, tá, gente? Eu acho que não. Não tá pode porque... detalhe, não é mais assim, né? Porque, na verdade... Esse jogo para estar nesse horário, provavelmente... Porque assim,
não era a chamada da Globo. Sim, exato. Porque se fosse... ou da Record, enfim, de quem quer que fosse, esse jogo ia para a TV aberta. Se esse jogo não está na TV aberta, possivelmente... Às vezes a estratégia é para valorizar, né, a TV fechada. Mas isso é mais... tem jogos que tem que ir para a TV aberta. Assim, esse era um, né? Mas enfim. Tipo, porque se fosse essa lógica, então Corinthians e Flamengo era só Premier. Tá marcado para um sábado 9 da noite. Os 3 passos do Palmeiras até lá são passos interessantes, Cássio. Pega um Santos que entrou na zona de rebaixamento nesse final de semana, dentro de casa. O jogo fora é contra o Remo, em Belém, e depois recebe um Cruzeiro em forte curva de alta no campeonato, já jogando em São Paulo. Enquanto isso, o Flamengo tem um clássico com o Vasco e vai para 2 jogos fora. Contra o Grêmio, em Porto Alegre, e na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. O Flamengo vem conseguindo muitos resultados. Contra o Atlético Paranaense é uma dificuldade. Tem mais para mim, dos 6 jogos, o de maior risco é esse. Não, eu acho que o do Cruzeiro, nesse momento, também está duro. Já voltou a ser pesado. Mas é muito chato também o Atlético Paranaense na Arena. Agora, só faltava ser Palmeiras e Flamengo, que seria tipo quase a preparação, né? Pelo piso de sintético, mas não. Aí joga no sintético e depois vai para... Então... Difícil na Arena, mas eu acho que o Cruzeiro, no viés de alta... É o terceiro time nos últimos 5 jogos, Cássio. Porque, veja, time tem, só não estava tendo resultado, bola e tal, mas na hora que passou a ter, eu acho que aí é o que a gente falou lá no começo do campeonato. Passa a ser um adversário dos piores que você pode enfrentar. Só está atrás dos 2, Cássio. Nas últimas 5 rodadas, o Palmeiras tem 13 pontos, o Flamengo tem 12 pontos e o Cruzeiro os mesmos 12 pontos do Flamengo, tá? São os times, os 3 melhores times do campeonato nas últimas 5 rodadas. A gente avança e chega no spoiler que a gente já trouxe. Tem que aplaudir a resistência de um time formado por seres humanos do Fluminense para continuar seguindo uma aceleração muito forte. Eu acabei de falar de 5 rodadas, o Fluminense é o 5º melhor time nas últimas 5 rodadas com 10 pontos. Veja, o que está podendo fazer para se segurar nessa terceira colocação e, sobretudo, acompanhando, está a 6 pontos, né, do Palmeiras, e aí 6 pontos reais, porque não tem um jogo a menos. É louvável todo o esforço. Me parece um time que está rendendo dentro do seu máximo. Inclusive, teve muita dificuldade para vencer a Chape com um jogador a menos. O Fluminense, até a reta final do jogo, a partida estava empatada em 1-1. O recorte dessa aceleração do Fluminense é a terceira melhor largada da história do clube, empatado com 2012. Em 2010 ele largou com 29 pontos, nesse primeiro terço do campeonato. Em 2015 tinha 27. Esse ano repete 2012 com 26 pontos. E ali as posições, Cássio, quando a gente vai com o campeonato andando, porque como você sempre destaca, as primeiras rodadas é saldo, muita coisa influencia, já tem ali 6 rodadas que o Fluminense está entre a 4ª e a 3ª posição, chegou a ser segundo 5 rodadas atrás, cara. Veja, essa rodada, essa vitória do Fluminense sobre a Chapecoense é um pouco do que eu tinha falado do programa anterior em relação à diferença escancarada do Fluminense nesse momento para Flamengo e Palmeiras, que era o rendimento defensivo do time. Nesse momento, por exemplo, o Palmeiras tem 10 gols sofridos em 13 rodadas, o Flamengo também os mesmos 10, mas em 12, ou seja, na média a do Palmeiras é melhor, e o Fluminense tem 16 em 13. Nesse jogo contra a Chapecoense, tá, o 2-1, não é o fato de ter tomado o gol, é o fato de que, como está sempre tomando o gol, o jogo fica no risco muito maior. A Chapecoense empatou esse jogo aos 33 do segundo tempo. Sim. Veja, o Fluminense abre ali no segundo tempo com o Savarino, a cobrança de pênalti, a Chapecoense empata na reta final, e aí John Kennedy marca aos 41 minutos. Isso que já tinha acontecido recentemente, assim, né? Então, mas nesse caso, para mim, ele é muito didático, porque a Chapecoense é a lanterna do campeonato, 8 pontos, apenas 8, uma vitória no campeonato, e o Fluminense ganhou o jogo, mas ganhou numa situação que a gente não consegue imaginar, sobretudo na condição de mandante, que Palmeiras e Flamengo passem por isso. Que tomem um susto na reta final do jogo para ir lá aos 40 e tantos e conseguir a vitória. Veja, é por escala. O Palmeiras, nesse limite, fica parecendo que uma hora vai travar.
o Fluminense, nesse nível, parece que a impressão que dá é que isso vai acontecer antes. Sim. Não é que não vai sair da corrida do título, não. É que um tropeço num jogo como esse, John Kennedy não marca e termina 1-1 com a Chapecoense, e é um resultado que dificilmente a gente vai ver com os outros dois. Mas, de toda forma, são 8 vitórias em 12 rodadas, então é óbvio que está na briga. Detalhe, está 6 pontos, tem os confrontos diretos, o retorno. Assim, dentro da matemática, está muito na briga. A questão é que eu vi, não, eu estou sofrendo se estiver acompanhando a gente aqui, não sei, nunca. Tirando o Gabriel, não sei se temos outros. Se é Gabriel, escuta ainda, mas a gente, do Raiz Tricolor. Mas eu até achei interessante o comparativo. Que nesse campeonato estava aparecendo Barcelona e Real Madrid e o Fluminense de Atlético de Madrid. Sim. Disputando, mas todo mundo sabe que disputam um degrau abaixo, que o Barcelona precisa e o Real Madrid eles precisam ter um tropeço ou ter a Libertadores, que o próprio Fluminense está na Libertadores, mas ter um desgaste maior nas competições paralelas, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. E seria um pouco disso. Aí, pro torcedor Fluminense, caso ainda esteja aqui, não tiver fechado esse vídeo, só o Atlético de Madrid tá na Champions. Todo mundo já caiu e o Atlético segue lá. E aqui, Cássio, não por acaso a gente trouxe uma classificação desse corte que é a disputa pelo terceiro lugar, pelas vagas diretas na Libertadores. Eu acho que cabe a gente analisar esse campeonato por esse ângulo aqui, nesse momento. Fluminense, 26 pontos. São Paulo, que conseguiu vencer o Mirassol, né, estancar a crise, 23 pontos. O Atlético Paranaense, 22 pontos. O jogo foi em Campinas. E o Bahia, 21 pontos. Essa é uma disputa muito clara entre esses times. O Curitiba tem 19 pontos, ele é o 7º colocado. Às vezes a gente situa o Curitiba aqui, às vezes a gente deixa um pouquinho mais distante. Mas eu acho que o Curitiba não integra a disputa. Não é que ele não pode ser sexto. O que eu quero dizer é o seguinte, é que ele não disputa a terceira posição. Mas e nesse a gente faz esse programa rodada a rodada, né? E nessa rodada o recorte do Curitiba acaba sendo ruim. Ele era um bom mandante, perde do Grêmio, tem uma vitória nas últimas 5 rodadas, ou seja, deu uma estancada. E aí a gente está vendo o Bahia, depois, o Bahia sai do G5, né? A gente vai ter que se acostumar. Agora o G5. Ainda que lá no futuro do campeonato volte a ser G6. A chance, detalhe, com a chance sendo até boa. Isso, altíssima. De boa para ótima, mas é o recorte. O Atlético Paranaense tirou o Bahia dessa zona de classificação para a Libertadores. Perfeito, Cássio. E a gente traz agora justamente o Atlético Paranaense entrando no G5, tá? Já foi segundo lugar nesse campeonato, mas esse segundo lugar do Atlético Paranaense é na correção de uma rodada que ele ficou em aberto com o Botafogo. Aí volta. Essa fotografia dele em segundo a gente não teve. Não teve. Né? Isso, quando ele vence o Botafogo, há um ajuste ali da tabela e o Atlético Paranaense ele acaba tendo esse desenho. Na minha sensação, é a primeira vez que ele aparece como 5º colocado no campeonato. Na minha sensação aqui no nosso acompanhamento, ele rompe essa barreira. A gente vem das últimas rodadas, o Atlético Paranaense ali sexto. Minha sensação é de que, sem a correção do jogo do Botafogo, ele ficou muito mais tempo na sexta posição, como o próprio gráfico sugere. E aí, a gente tem aqui o histórico do Atlético Paranaense para 13 jogos, e é a segunda melhor largada da história, igualando com 2024. Isso talvez seja o ponto de maior tensão, porque ele tinha os mesmos 22 pontos em 2024 e caiu. Né? Então, mais um raio como aquele dificilmente cairá 2 vezes no mesmo lugar. Só em 2021, Cássio, que teve uma largada melhor, está 23 pontos em 2021. Ou seja, para quem está voltando de uma Série B, é uma prova de que é um time que realmente pertence a esse extrato do campeonato. Né? É um time do bloco de cima. Nos pontos corridos, de 20 clubes, a melhor campanha é essa de 2013, que foi em terceiro lugar. E detalhe, ia ser vice-campeão. No último jogo ali já acabou não dando muita bola, mas, ou seja, teve uma largada um pouco pior. O vice-campeonato do Atlético Paranaense nos pontos corridos foi em 2004, no modelo com 24 clubes, 46 rodadas. Kedlevi Cup no piloto automático, que na reta final estava torcendo para o Atlético daquele campeonato. Estava 3-0 para o Grêmio rebaixado, lá em Erechim, 0-3, e o Atlético levou o empate. Aí morreu o campeonato praticamente morreu ali. Fred, na foto você escolheu Viveiros, né?
A gente já falou pouco. Quanto foi? Custou quanto? Sabe? Decorou? 32 ou 27? 27. 27. Eu sempre confundo 32 ou 27. Não, 27. 27 Comprou milhões. junto ao Atlético Nacional e... Detalhe, isso foi comprado na Série B. Exatamente. Foi por isso que ele sempre foi um assunto recorrente aqui. Porque durante a Série B... Não, foram duas coisas. Uma, precisava de um atacante para definir... Claro, mas detalhe, não é só o preço. Tá? E o Sport claro. que gastou... Um pouquinho mais, gastava quase isso, Ju. E, né, o scout olhar e dizer, meu irmão, esse cara vai me entregar tudo e faça esse esforço. E o Atlético... Detalhe, quando ele foi comprado, foi a contratação mais cara do Atlético. Isso o Atlético na Série B. E na ocasião, logo o Atlético ainda traz também o Odair Helman, né? Que se não era um super nome no futebol brasileiro, mas era um nome eficiente no mercado de treinador de futebol brasileiro, mas na hora que ele foi contratado por um valor que pareceu assim exorbitante. Sim. Mas não apagando a discussão se é ou não exorbitante, mas ele pegou um time que estava assim, subiu no fim das contas, ainda foi na última rodada até que chegou a ser campeão, né? Se o Coritiba desse um vacilo. E nessa volta do Atlético à primeira divisão, Viveiros segue respondendo, a artilheira isolada do Campeonato Brasileiro agora, com 8 gols. Sondado pelo mercado internacional, o Atlético segurando, e o Atlético tem essa característica, que ele consegue, tipo, esse 27 que ele pagou, ele não vai vender por 40, por 50. Não, vai vir muito pesado. Vai vir muito pesado. Então vai segurar até onde der para fazer uma venda histórica, como já fez outras. Agora, Cássio, chama a atenção que e o Odair Helman mantendo o trabalho dele, tanto o Atlético quanto o Coritiba assimilaram bem o Paranaense muito fraco. Sim, muito assimilaram com tranquilidade, com naturalidade. Eu acho até que detalhe, talvez porque os dois caíram. Sim. Como os dois não tem o peso de um pro outro, aí afinal foi Operário e Londrina. E nesse Atlético tem um mando de campo. Mas a gente sempre disse isso, Cássio, desde o começo do ano. É um ano que nenhum dos dois tem um grande... Não tem um tabu muito grande. Não tem uma sequência, nada. Era um ano meio que o Paranaense pra... Ainda que tenham sido 2 eliminações em Curitiba. E jogando com titulares. Não, então. E em Curitiba. Sim, e jogando com titulares. Porque às vezes o Atlético Paranaense tinha todo aquele histórico que não utilizava, Atlético, né? Os dois empataram o jogo de ida fora de casa, aí o Atlético perdeu do Londrina em casa e o Coritiba perdeu nos pênaltis do Operário. Isso, 2-2. Então, Fred, tendo um mando de campo muito forte da Arena da Baixada, com o trabalho de um treinador que vai se consolidando, com um atacante que é destaque desde a Série B e se prova sendo um atacante de destaque também para a primeira divisão, ou seja, um destaque também na Série A, no fim das contas, perceba que até aqui não era o problema. No fim das contas, desse Atlético aí, o grande problema dos últimos anos são as 20 rodadas, a metade do campeonato de 24. Porque até aqui até aqui ele continua fazendo o que ele sempre faz. Perceba, na década toda. 23, 21, 20. Tipo, o Atlético não está fazendo. Por isso que eu falava, é muito consolidado. Ele não está fazendo nada de diferente. O diferente é quando pega esse aqui, ó, esse 10 pontos de 2018. Eu vou entrar aqui, Cássio. Aí tu lembra que 2018 termina o ano ganhando a Sul-Americana. Acho que ganha a Sul-Americana, né? Eu vou entrar aqui, Cássio, para ver as posições dele, tá? Nessas rodadas todas aí. Só para você ter ideia, Cássio. Qual é o ano que a gente tá falando aí? 13ª rodada, tá? Ele era quinto ano passado, em 2024. Ele era quinto, com esses mesmos 22 pontos. Em 2023, ele era nono colocado. Em 2022, com 21 pontos, ele era terceiro colocado. E em 2021, era quarto colocado. Ou seja, nos últimos 5 brasileiros que disputou, nos últimos 5, porque, obviamente, em 2025 ele estava na segunda divisão, contando com esse ano, nos últimos 5, ele só não esteve no G5 ali em 2023, em que ele era o nono colocado, com 20 pontos. Eu faço só a ressalva que essa vitória, o próximo vai entrar justamente na relação do Vitória. O cara do Vitória tá falando, os caras estão ignorando por completo. Não, essa vitória do Atlético, ela tem uma outra face. Ela tem uma outra face que, obviamente, vai ser abordada, mas a gente está falando a partir do resultado estabelecido. Sim. O resultado, no fim das contas, o Atlético marca ali no finzinho e depois amplia, porque o cara vê 3-1, na verdade, o jogo tá 1-1 até 40. Até 40 e muitos. 40 e muitos. Mas, analisando a competição, é um clube muito regular há bastante tempo, que até o Botafogo SAF
Até o Botafogo SAF, era a velha discussão do G12, pra mim era um negócio assim, muito datado, mas aí vem porque essa regularidade... 47, tá, Cássio? O segundo gol. O segundo gol. Até o Botafogo mágico ali de 2024, com Libertadores e Brasileiro, assim, era uma discussão, pra mim, aberta. Sim, mais do que aberta, Tipo, do histórico o time recente o todo. time tá 20 anos sendo competitivo, até só pra confirmar, o 18, que largou com 10, mas ainda ganha a Sul-Americana desse ano. Aí, a gente tá vendo aqui na tela, porque o outro foi 2005, mas tem um vice da Libertadores em 25, aí tem outro em 2005, aí tem outro vice da Libertadores aqui, título da Copa do Brasil. Ou seja, é sendo competitivo no Brasileiro e em outras Copas. Esse 2018, Cássio, nesse momento ele era 18º colocado, com esses 10 pontos, terminou em 7º. Pô. Porque, então, assim, o Atlético, na minha análise, na verdade, Fred, para mim, já acho que ficou claro, ele só voltou pro eixo. E aí o eixo dele, né? O eixo do futebol. Ele voltou a fazer Tanto que o que costuma fazer. Fred, último ponto aqui. Tirando esse 18. Sim. Aí você bota ali, com 15 pontos, o cara tá em que colocação aqui? Ele com 15 pontos estaria 13º. Mas não tá nas em 17 ele era 14º nesse momento. Não, mas só para trazer para atual. Tipo, esses 15 pontos de 17 e 20, hoje ele estaria em 13º lugar. Certo. E 2018 a gente já falou que foi ruim. Tirando isso, de 2013 para cá, é de 19 para cima, pô. É 19, 20, assim, é muito... O que hoje significa que ele estaria, na pontuação atual... Em 7º. Desde 2013 para cá, e obviamente excluindo o 25 que ele participou. Irmão, olha o tamanho do período. Do recorte. Tanto, Cássio, que a gente tá vendo esse G5 na tela aí, porque eu não consegui encaixar a manchete, o título que eu queria, que era em casa. A minha definição para esse quadro ia ser assim: isso aqui o Atlético Paranaense está fazendo, ele está literalmente em casa. O Atlético Paranaense faz isso na Série A. É a recorrência dele. E você fazer isso voltando da segunda divisão é uma prova muito forte. E é por isso que eu valorizo demais também o trabalho do Curitiba desse ano. Eu realmente não esperava o Curitiba disputando na faixa de campeonato que disputa, mas eu ainda fico com o pé atrás do quão segura vai ser essa campanha do Curitiba enquanto ele tiver números ruins dentro do Couto Pereira. Eu acho que enquanto o Curitiba tiver números fracos no Couto Pereira, é um cuidado maior, né, com a temporada. Só o detalhe. 9 participações na Libertadores, tá? Nesse recorte? Não, de 2000 para cá. Ele estava falando assim dessas participações, ou seja, quando você fala em casa, assim... É o recorte de campeonato que ele disputa. Efetivamente é esse, tá? Antes da gente virar, Cássio, para falar da outra face dessa partida, essa partida talvez tenha sido a mais importante da rodada para se debater. Claro que a que chama mais atenção foi o 4-0 do Flamengo no Atlético Mineiro, mas essa partida aqui ela é, assim, inacreditável o roteiro que aconteceu dentro dessa partida. Mas Viveiros não jogar na seleção colombiana, Cássio, chama a atenção. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele não é convocado pela seleção da Colômbia. O ataque da seleção colombiana é muito bom. É muito pesado. É muito bom, tá? Assim, Luiz Dias, assim, Fred, Pô, eu acho que em algum momento talvez ele seja testado, mas assim... Mas agora mais não tem chance não, de digo assim, Copa, mas a Colômbia não tá morrendo por... Não, eu sei que tanto que... Não, mas é isso que eu tô destacando, né? Tanto não tá morrendo que o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele não é um jogador da seleção colombiana. Pronto, né? Mas aí essa informação chega e obviamente, ele ganha esse cartaz. Mas só falta uma, né? Assim como no Brasil. Não estou me referindo à Copa de 26, não. Estou me referindo do jeito que você falou. A seleção colombiana, seja ela a primeira convocação pós-Copa. Exatamente. Mas, enfim, é um jogador também em curva de alta, né, Cássio? Primeiro, já jogava no Atlético Nacional. Ele já jogava no principal nome do país. Vai para o futebol brasileiro, que é um futebol o principal do continente. Porque a seleção da Colômbia hoje em dia, basicamente, Cássio, tem que chegar na Europa. Como a nossa, né? E aí, é inevitável que o que Fábio Mota definiu como escândalo na entrevista coletiva pós-jogo, ele fez questão de ir ao vestiário da Arena da Baixada. Melhor do que ser Jair Ventura. É importante que o presidente faça, seja o escudo, né? É porque, nesse caso, ser escudo mesmo. Porque se tiver uma punição, tipo, não pode responder como presidente do Vitória por um mês. Meu irmão,
Isso não muda a vida, isso não muda nada. Agora, se é Jair Ventura falando isso e o STJD diz, 5 jogos fora, assim, eu não estou dizendo que Jair Ventura falaria isso, não, mas se tivesse que falar alguém e a posição do presidente acabou sendo a melhor, ele cita nominalmente algumas vezes o diretor de arbitragem, Sintra, né? Sintra. E assim, acho que é difícil escapar, mas da forma como ele falou também, citando nominalmente, ele deixou de um jeito que, se for punido a partir disso, tem que ter o cuidado de quem for fazer para não ser revanchismo. Ele vai dizer assim, meu irmão, veja, o cara foi prejudicado. Não pode porque todo mundo fala, senão todo mundo... Veja, no jogo de futebol, se o cara fizer isso aqui, o cara é expulso, por exemplo. Não é? Esse cara não pode fazer nenhum gesto. Aquele cara do Vila Nova até inovou. Della Torre não fez nem isso aqui, Fred. Della Torre fez isso aqui, com a mão só. Foi expulso. Então, assim, o cara não pode nem fazer o gesto. Quanto mais falar dessa forma. Acho difícil que ele passe ileso a isso aí. Mas, talvez o Vitória, depois do jogo contra o Flamengo, que foi pela Copa do Brasil, ter esse jogo agora. O Vitória reclamou de 3 lances, tá? 2 lances que o Vitória achava que o jogador Atlético Paranaense deveria ter sido expulso. Sim. E um pênalti. Um deles é o que está aqui, que é uma entrada muito dura. O pênalti eu não tô... É o mais questionável. Acho que entra no bolo ali e tal. Agora, os 2 lances de expulsão... Tu achou esse pior? Eu acho o outro muito pior. Não, é porque esse foi o único que eu consegui um print em boa qualidade. O outro é o cara que chuta no chão. É uma agressão. Aquilo ali eu acho difícil. Acho difícil, assim, o VAR olhar e falar, não, pô, mas ele não... Porque, veja, o máximo que o VAR pode dizer ali, a gente nem viu depois, assim, não teve a intenção. Porque não tem como o cara olhar aquilo e falar que não chutou. Sim. Sabe assim, não tem como. O cara pode dizer, não chutou, não teve força demasiada, sei lá, aquele linguajar que os caras usam, mas... para mim, o do chute no chão é brincadeira. E o outro também. Ou seja, os 2 lances eu acho que o Atlético Paranaense poderia ter tido um jogador expulso. Essa bola daí é muito violenta, mas é impressionante como essa entrada é violenta, tá? Em cima de René. Entrada muito violenta. E essas jogadas, elas alterariam diretamente a dinâmica do jogo, né, Cássio? E Fábio Mota, ele vai para a linha de frente. Eu vou até ler aqui a frase, tá, Cássio? Você citou que ele falou sobre Rodrigo Sintra e eu vou ler porque a frase é muito, muito direta mesmo. Quero começar esse pronunciamento deixando claro que ele não é um recado. Ele é uma direta para Rodrigo Sintra e para a comissão de arbitragem. Respeitem o Vitória. E aí ele repete, respeitem o Vitória. O Brasil viu o que aconteceu contra o Flamengo. O Brasil todo viu. E agora, novamente, se você parar para analisar os 3 lances capitais, com o Vitória bem na partida, fazendo um excelente jogo, nós temos um pênalti inconsistente. Um pênalti que o Brasil inteiro viu que não foi. E aí ele continua. Depois você tem o chute no Zé Vitor, tá? Que não era para cartão amarelo, era para expulsão direta. E por último, o zagueiro do Atlético tira René de campo, dá uma tesoura e não é expulso, o que ele chama do mais completo absurdo. Continuando a declaração de Fábio Mota, os critérios que estão sendo utilizados para a escalação de arbitragem não nos satisfazem. Trabalhamos muito, viemos com um time que tem 4 ou 5 desfalques, fizemos tudo o que podíamos fazer para uma grande partida e fizemos uma grande partida, mas fomos prejudicados. Prejudicados mais uma vez pela arbitragem. E aí ele vai para uma linha, Cássio. Tem um trecho que é importante a gente ler desse depoimento dele, que ele vai para aquela linha que a gente tem alertado, não em relação à arbitragem, mas a gente tem alertado do risco do Vitória no campeonato, que é um Z3 meio que estabelecido e o Vitória cercado por clubes do G12, de um peso estrutural, econômico, político muito grande. E aí Fábio Mota diz, e não é só contra o Vitória não, outros clubes, veja o que está acontecendo com a arbitragem. Ele cita diretamente Remo, ele cita Chapecoense. Ele citou os 3 últimos. Os 3 últimos mais o Vitória. Ele coloca isso, tá? E pra gente dar nome aos bois, simplesmente, e aí é quando vira um escárnio do futebol brasileiro. Tu sabe quem foi? Bruno Arleu. Aí fica tudo muito difícil. Veja,
Aí tem hora que, assim... Fica difícil falar para não cruzar uma linha. Exatamente. Veja, É o mesmo árbitro eu posso dizer o cometendo seguinte, erros. É um árbitro horroroso. Sim. É um árbitro horroroso que costumeiramente erra e de forma... E infelizmente, a parte que eu posso dizer, infelizmente, ele sempre erra pro lado que a gente aborda. Exatamente, é isso. Dentro do contexto do NE 45, do 45 minutos, Bruno Arleu é um inimigo. E a gente sabe que a geladeira vai 2 jogos, 3 jogos. Assim. Porque já foi o Sport, já foi o Bahia e agora o Vitória. Né? Bruno Arleu é ficha recorrente de erros gravíssimos de arbitragem que parecem intencionais. Que sugerem... Você olha assim, você diz, como é que isso aqui não gerou? Agora, Cássio, a gente fala de Bruno Arleu, mas Rodrigo Nunes de Sá, que é quem comandava o VAR, ele tem responsabilidade direta também na não avaliação desses lances. Tá? Porque são lances... Tem, mas foi a mesma coisa da outra vez. Fred. A marcação de campo pesa, né? E esse árbitro porque é fraco. se ele expulsa, não tinha como o cara do E VAR agora, detalhe, voltar atrás. É fraco e é profissional agora. É um profissional fraco. Assim, acontece, pô. Assim, É isso, tá? Então, o Vitória tem absoluta razão de se posicionar. Veja, quando o cara briga com a imagem, assim, é angustiante. É angustiante. Porque naquele lance da Ilha do Retiro, ele enxergou um toque. Sim. Aquele é brigar com a imagem. Ele enxergou um toque. Que não existiu. Aqui, e o VAR não chamou para corrigir. E aqui ele enxerga um lance sem a força do tanto que todo mundo viu, assim, ou quase todo mundo, imagino, creio. Enfim, é um árbitro fraco, assim, que você fica torcendo para ir para outro jogo no sorteio. Cássio, tô abrindo aqui, fazendo a pesquisa, tá? Sabe quem era o VAR de Sport e Palmeiras? Wagner Rewey, não é possível. Não. Não é possível. Rodrigo O mesmo? Nunes Sá. Mas é que geralmente é... Fazem os pares, né? Mas Aí fica difícil. Fica né? difícil. O mesmo. Exatamente o mesmo, a mesma dupla que operou o Sport ano passado, operou o Vitória esse ano. E detalhe do Sport, porque o Sport depois até passou a ter outros erros de arbitragem e muitos falaram, tá morto no campeonato. Aquilo era a segunda rodada do campeonato. Quando acontece esse pênalti, que é aos 40 e muitos do segundo tempo, Sport e Palmeiras, jogo empatado, que é um pênalti que não houve o toque, não é que teve interpretação, é que não houve o toque que poderia gerar um pênalti e o VAR deixou passar. E aqui é o oposto. O que mais teve aqui foi contato, Fred, violência. Um jogador e chutou o outro. Assim, deliberadamente. Não sei como é futebol na cabeça de uma pessoa assim, mas enfim. E aí, Cássio, a gente repercute, mas chama atenção que nacionalmente não tem um derrame em relação ao que aconteceu, né? Porque dificilmente essas figuras cometem um erro desse tamanho em outro nível de jogo. É isso. Tá? E a gente vai agora, Cássio, justamente para um jogo que está diretamente ligado ao contexto do Vitória, não pelo Bahia aqui, porque o contexto do Vitória e o Bahia sempre vai estar ligado, mas... Aí daqui a uns 15 anos ainda vira comentarista de arbitragem. É isso. Teremos Bruno Arleu comentando na central do apito. Ou qualquer central do tá? apito, sei lá como é que chama em outros lugares também. A gente vai fazer uma análise dessa situação que o Vitória se encontra, o Z4 cada vez mais próximo, mas o Z4 um pontinho, né? O Z4 tem um novo integrante, Cássio, que é o Santos. De novo, né, porque nas 3 primeiras rodadas do campeonato o Santos ocupou o Z4, mas as 3 primeiras rodadas do campeonato a gente sempre tira como algo que pode ser só um detalhe, uma largada, um retrato de 1 ou 2 jogos. Tem uma relação aí, dessa forma de observar esse jogo do Santos. O Santos abriu 2-0, Hall Reiser fez 2 gols de pênalti. Achei os dois lances corretos. E o Bahia, mesmo jogando mal, melhora um pouco, mesmo jogando mal, ali na reta final do jogo, empata com o Luciano Juba, acho que o goleiro do Santos deu uma colaborada na cobrança de falta. Foi no ângulo, mas estava na mão dele, ele espalmou errado.
e depois o William José numa cabeçada indefensável. O jogo depois ele ficou meio maluco, porque o Santos, apesar do golpe, ele ainda teve um contra-ataque inacreditável que... Acho que foi Moisés que não tocou, Moisés que não recebeu. Agora eu não lembro exatamente. E o Bahia também teve uma chance. Naquele momento, o Santos pode dizer, pô, desperdiçou, deixou de ganhar 2 pontos. Mas pela reta final, ainda que o Bahia tenha tido uma grande chance, ganhou 1 também, tá? Assim, não teria feito diferença com esses dois, naturalmente, estaria fora da zona de rebaixamento, e esse 1 ponto, o mínimo, o coloca empatado com o Atlético Mineiro Internacional. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, porque nesse jogo... Mas, veja, com esse ponto, ele deixou o Vitória a 1 ponto. Sim. Ainda que não tenha feito diferença para o Santos, certo? Não foi para sair, ou seja, com 1 ponto ele ficou, mas para o Vitória, o Z4 se aproximou do Vitória. E aí os jogos da dupla Bavelli ficaram relacionados, porque o resultado do Bahia, na hora que o Bahia não ganha dentro de casa, ficou no empate, ele aproximou a zona de rebaixamento do Vitória. E na hora que o Vitória perde o Atlético Paranaense, o Bahia sai do G5. Ou seja, os jogos entrelaçados. O Bahia saiu do G5 a partir do resultado também do Vitória. E o Vitória saiu do G11 porque perdeu e viu a aproximação do Z4 por causa do Bahia. Perfeito, Cássio. Aqui a gente tem um desenho do Santos desde da temporada que o rebaixou pela primeira vez. O Santos era um time que não tinha nenhum rebaixamento. E é meio traumático ali, né, meu irmão? Nas costas. E perceba, Cássio, que para quem nunca tinha caído... Tá rondando muito, né? Tá rondando muito. São 25 rodadas das últimas 89, 28% das rodadas dentro do Z4, tá? Quem assistiu o programa passado viu que a gente trouxe um gráfico do Vitória, que ele ficou todo vermelho, que eu coloquei da 11ª para trás. Se eu tivesse colocado um desse do Santos, ia ficar muito vermelho também. Perceba que 2025 é todo, não tem nenhuma rodada. Por isso que na semiótica que eu falei, para de repente não entrar na cabeça de quem tá vendo a gente, que o verde e o vermelho eles significam Z4 e fora. A mesma conta. Na verdade, o Fred tá usando com variações. Esse nosso sistema, ele determina que eu escolha uma posição de referência e da posição de referência para cima fica verde. A posição de referência que eu escolhi foi a 16ª posição. Mas a gente olha aqui, Cássio. Em 2023, ele ficou 3 rodadas seguidas fora na primeira página. Certo? Caramba, são as únicas desde então. E aí, são as únicas desde então. Pronto. Resumindo. O Santos... Meu irmão, não sei se a turma lá em Santos tá ligada nisso não, viu? O Santos, desde a 7ª rodada de 2023, não frequenta a primeira página do Brasileiro. Caramba, meu irmão. Chato, viu? Muito chato, né? Você piscou, teve uma rápida edição aqui, e nessa rápida edição a gente traz um novo quadro, Cássio, porque chamou a atenção, tá? E aí, tem um perdidinho aqui. Achamos um verdinho que tinha passado aqui pelos nossos olhos, né? Dentro de 2025, ele conseguiu ficar em 10º numa rodada. Mas veja como se o cara quiser apelar, não pega um dígito. Não pega um dígito desde a 7ª rodada de 23. Mas veja que impressionante, Cássio. Nas últimas 99 rodadas, porque tem as 10 de 23. Então, nas últimas 99 rodadas, o Santos ficou 4 vezes no G10, sendo a melhor posição a 7ª colocação. Tá? Isso significa 4% das rodadas. Ou seja, no próximo raio-x, se ninguém roubar essa pauta nossa, completa, porque ele não vai chegar entre os 10, vai completar nas últimas 100 rodadas, o Santos vai ter ficado. E dessas 100, 4. Quantas com o Neymar fazendo parte do clube? Não à disposição do jogo, mas fazendo parte do clube. Desde o ano passado, né? Desde o ano passado. É um bocado, inclusive. Não jogou esse jogo. Chato em também, Salvador, né? Impressionante, né? Impressionante o recorte. Usamos o mesmo critério que usamos para o Vitória na semana passada. Veja como ficou vermelho aqui o desenho do Santos, né? É uma imagem que diz muito, viu, Cássio? 99 rodadas, só 4 dentro do... E é um time tão regular nos pontos corridos, campeão, visto. Que momento, né? Que mergulho. Enfim. Aquele título
demitindo treinador na última rodada. Foi campeão, mas foi um acesso assim, rapaz, subiu, mas não subiu como outros do saudoso G12, que subiram assim com domínio, né? Subiu com muita dificuldade, foi campeão, uma Mas com rodada de dificuldade. antecipação, mas tendo dificuldade, jogando muito mal. E agora, a gente traz um quadro que contextualiza toda a Red Zone. Para quem não acompanha esse termo aqui no programa, a Red Zone é a região próxima da zona de rebaixamento. Eu gosto mais de nervosão. Assim. Mas é porque aqui é pior, viu, Cássio? O nervosão tem time acima que fica. Aqui são quando você está a 3 pontos. Okay. É dentro do universo do alcance. Aí você está na Red Zone. O nervosão, às vezes, o cara tá um acima e tá nervoso. Tá nervoso. Coritiba. Tá nervoso, cara, tá nervoso. Tá jogando campeonato, mas olha assim, ele dá uma olhadinha pra baixo, custa nada. Vamos lá. A gente tem aqui esses 3 pontos separando o 9º do 17º. Tá? Vou até fazer uma correção ao vivo aqui, porque esse meu colchete, ele tá terminando antes. Ele vem aqui, ó. Tá? Agora sim. Pode dar o zoom. Cássio, do 9º ao 17º, tá? Separados, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times, né? 9 times do Red Bull Bragantino ao Santos, tá? A gente já passou por vários times nessa rodada, a gente já citou o Santos, a gente já citou o próprio Vitória, que está aqui no meio, o Atlético Mineiro. Outros resultados que levaram a esse cenário: o Corinthians vence o Vasco, segura o Vasco nessa região e o Corinthians sai do Z4, o Corinthians que estava no Z4 na rodada passada, consegue dar um passo. O Grêmio vence o Curitiba, quebrando a nossa pauta que a gente tinha prometido, né? Por isso que pauta não se guarda. O Grêmio, por isso que a gente trouxe logo o Santos, fez uma edição de... Foram milésimos de segundos para vocês. Pra gente foi 1 minutinho, não foi no muito multiverso mais aqui... foi 1 a 2 minutos. 2 minutos. Graças ao Power BI de Pedro Pereira, que nos dá tudo em mãos muito, muito fácil, tá? Botafogo 2, Inter 2, outro jogo que a gente até já tinha falado aqui, né? Mas que mantém o Inter nessa região. Porra, muito, né? Mas nessa região mais crítica até, o campeonato todo dele aqui. E sobretudo porque o 17º é do porte dele. Isso é que é o pior. Exatamente. É porque nesse momento tá Santos, Internacional, Atlético. O Corinthians, ele começa a sair... Porque vinha rendendo de outras formas, aquele gente já tinha falado, aquele empate sem gols com o Palmeiras, com 2 a menos, o bom início na Libertadores. Então, o Corinthians estava ali, ele começa a saltar. O Cruzeiro já deu esse salto. Total. Grêmio e Cruzeiro, ainda que o Vasco já começou a ser mais consistente, mas o Grêmio você pode até colocar o risco, mas está ali, tem 2 pontos. Nesse momento, Internacional, Atlético Mineiro e Santos, o Vitória naturalmente também, mas tô falando mas desse patamar... Sim. E de eixo, campeão de Libertadores, sim. Enfim, tal, de eixo e tal. Eu não faço a menor ideia daí. Pelo que tem sido os clubes. Quem cai? Também não. Internacional, Atlético ou Santos. Assim, eu acho que os três tem problemas assim de escalas tão consideradas. Esse 0-4 que o Atlético Mineiro levou do Flamengo é uma porrada pro que representa o Flamengo na rivalidade dentro do Atlético. O Santos... O Vitória, pro futebol jogado, não está inferiorizado em relação a eles, não. Está no mesmo bloco e com uma chama melhor. De entender o campeonato. Mas assim, o Internacional levou 30 mil contra o Mirassol, mas foi aquele jogo de 11 da manhã, foi tipo nos outros jogos... O Mirassol foi lá e venceu, é foda. Né? É a única vitória do Mirassol, acho que nos últimos 8 jogos no Brasileiro, é um absurdo. Tipo, os 3 que tem 14, meu irmão, jogar pra cima e ver o que dá. Aí, Cássio, tem um detalhe aqui. Porque Mirassol, Remy, Chapecoense... A gente vai até trazer um quadro sobre os dois para terminar o programa. Tem um detalhe, você pode estar vendo aí dizendo, oxi, esses caras cometeram um erro. Porque o 8º também tem 17 pontos, que é o Botafogo. Mas eu tirei do recorte porque tem um jogo a menos. E parou de perder, né? Mas eu tirei porque tem um jogo a menos. Então, distorceria nosso quadro. Veja, nas últimas 5 rodadas... O Botafogo ganhou 11 de 15 pontos. É o quarto melhor time. Eu falei dos 3, o que eu não citei foi justamente o Botafogo. 3 vitórias e 2 empates. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. Falei o Fluminense que era o 5º, eu só não disse que era o 4º, que é o Botafogo. E isso aqui, na verdade, veja só, esse jogo definiu tudo, né? Sim. O Botafogo vai ficar empatado com o Bragantino e, no fim das contas, esse pontinho
é o que mantém o Internacional fora do Z4. E aí, Cássio, a gente trouxe aquela nossa estatística que a gente tem da diferença entre posições. A diferença média do 9º para o 17º, depois de um terço de campeonato, é de 6 pontos. Esse ano está 3. Já aconteceu uma vez, em 2007. A gente tem aqui, já aconteceu, de serem apenas 3 pontos. Mas desde 2007 não acontecia. E o máximo são 10 pontos que aconteceu em 2024. Ou seja, estamos dentro de um cenário de exceção. Tá? Esse intenso equilíbrio aqui do 9º ao 17º, repito, como o Cássio destacou bem, é um equilíbrio também técnico, é um equilíbrio geral. Você não tem ali candidatos muito claros ao rebaixamento. O Vitória seria por quê? Porque tem menos recursos, porque não é um campeão de Libertadores, mas é um time que está absolutamente acostumado a jogar esse campeonato e que tem se mostrado mais forte em casa do que quem está ao redor dele. Porque, detalhe, o Vitória está jogando com 5, 6 desfalques do time titular, 3, 4 do time reserva. Está uma avalanche de desfalques nesse momento do campeonato do Vitória. Tá? Mas, enfim, como eu falei, a gente vai dar uma geral na situação especificamente de Remo e Chapecoense. Eu trouxe aquele recorte que a gente sempre traz, Cássio, dos 8 pontos das campanhas anteriores, porque dia desses, acho que há 3 rodadas a gente trouxe, era um cenário que metade caía, metade ficava, era um cenário relativamente positivo. Mas quando você para de somar, se transforma muito rápido. Veja como se transforma. Tá? Aqui a gente tem o quadro, equipes que tiveram 8 pontos em 13 jogos. Foram 8 equipes, só uma escapou. O Ceará, incrível reação de 2018 com Lisca, né? Aquele Ceará de Lisca, que termina com 44 pontos na 15ª posição. O máximo de pontos já feito foram esses 44. E detalhe, dos times que largam com 8 pontos em 13 jogos, além desse Ceará, só o Atlético Paranaense de 2011 ultrapassou a barreira dos 40 pontos. Muitos deles, Cássio, ficaram 37, 36, 30, 31. É um desenho, um prognóstico já de rebaixamento desenhado. Isso vale tanto para Chape quanto para o Remo. Mas Cássio sempre traz... Com o Z4, assim, vai ficar muito difícil de escapar. Cássio sempre traz mais um ponto, que é o seguinte. E os que tiveram menos de 8? Porque às vezes gera uma distorção. Tá? Aqui não muda tanto não, tá, Cássio? São 13 equipes. Ninguém escapou. 2 escaparam. Teve o Fluminense em 2024, que tinha 13. Aí você vai pelo perfil, o que importa mais é o Ceará, na verdade. O Ceará que é o que eu falei anteriormente. São 13 equipes, 11 caíram. Né? Daqui a pouco vai entrar... Olha quantos pontos a criança tinha. 3 pontos. Esqueça isso. Daqui a pouco, daqui a pouco esse quadro ele vai passar semanas alimentando esperança, que vai entrar o Fortaleza. Vai entrar o Fortaleza que fica... lanterna no primeiro turno e vai bater na Libertadores, Fred. Sim. Em breve, esse número que está vendo aí, tem uma hora que o Fortaleza sai do trilho, para de pontuar e termina muito mal. E aí ele vai é muito provável que ele apareça dando esperança para os 3. E dessa forma, a gente conclui a análise da 13ª rodada, mas a gente vai trazer um detalhezinho, tá, da próxima rodada, porque a Bet Nacional, nossa patrocinadora master aqui há tantos anos, a Bet do jogo responsável, tá? A Bet dos brasileiros, a Bet do Vini Sênior, né? Quem ensina a jogar com responsabilidade. Tinha algum tempo, caso que a gente não trazia as odds da próxima rodada. E tem um detalhe, e eu vou ser muito sincero aqui, eu não tenho mais o hábito de ficar acompanhando, apostando, mas sempre que eu faço no programa, as dicas que eu dou, eu faço. Pra ser justo, né? Não só para ser justo, porque eu acredito no que eu digo mesmo. E eu vinha vencendo, como há algum tempo eu não fazia. Detalhe, cheguei a fazer algumas apostas que não foram dicas que eu trouxe aqui. A última que eu fiz e perdi foi aquele Jamaica e Congo, porque eu vi a Jamaica jogando contra Mas aí tu ignorou, Nova Caledônia. Mas aí tu ignorou o histórico do Mazembe, né, meu irmão? Não, mas eu fui Congo. Só que eu fui Congo no tempo normal e o Congo só ganhou na prorrogação. Tá. Eu vi a Jamaica jogando contra a Nova Caledônia. Eu achei horrorosa a seleção da Jamaica. Eu fui pesadinho no Congo. O Congo veio fazer o gol no início da prorrogação. Enfim, a gente tem aqui as odds de 5 partidas da próxima rodada. Depois a gente mostra mais 5.
Vou precisar do zoom porque ela está bem pequenininha aqui para vocês trazerem para a tela. Mas eu acho que a gente tem combinações interessantes aqui, tá? Botafogo e Remo. A gente já destacou o quanto o Remo é favorito. Botafogo 1,54. É uma aposta não para fazer sozinha, mas você pega esse Botafogo com o Remo, junta com Palmeiras e Santos. Palmeiras muito favorito. Sim. Vitória e Curitiba passe longe. Atlético Paranaense e Grêmio. É um jogo interessante, o 91 pro Atlético, mas para essa nossa composição, eu fico fora dela, tá? Assim como o Cruzeiro e Atlético Mineiro. Sobretudo aí, um clássico mineiro e outro um clássico do Sul, do jogo tradicional. Detalhe, esse do Cruzeiro e Atlético Mineiro pagando 1,97, eu acho que vale ir sozinho. Mais clássico. Mas sozinho, um pouquinho, eu iria, tá? E agora a gente vai passar mais uma tela, que são os outros 5 jogos. Vá aguardando, tá? Botafogo, Palmeiras. Tá uma dupla por enquanto. E vai virar pelo menos uma tripla, porque Flamengo e Vasco, eu sou muito Flamengo também. O Vasco vai perder pro resto da vida mesmo. Vai. Caramba. Por um bom tempo vai. Tá. 1,49 Flamengo, minha tripla é essa. Eu acho que o doutor Renato aí. Palmeiras, Flamengo e Vasco. Isso paga mais de 2,5, tá? Eu iria bem aqui. Tá? São Paulo e Bahia, não me atrevo. Bahia é forte fora de casa, joga melhor que o São Paulo. Inter e Fluminense, não me atrevo. Até seria uma tendência de Fluminense 3,22 fora. Chape e Red Bull Bragantino, não me atrevo. E Mirassol e Corinthians também não me atrevo. Ou seja, além da tripla, a outra aposta que eu faria, eu gostei de Cruzeiro contra Atlético Mineiro. Esse Corinthians fora de casa contra o Mirassol... Não é ruim não também. Não é ruim não, mas eu não confio no Corinthians. Dessa forma, a gente passa pelas odds da próxima rodada. Tem uma tripla e uma isolada aí para mim. E fechamos convidando você que assistiu esse raio-x da Série A. Teremos outros essa semana, viu? Teremos muitos. A gente estava gravando aqui na segunda-feira esse programa. Tava terminando B e C. E... É porque eu não fiz o da C ainda, né? Na verdade, na última rodada pulou. Mas teve primeira, teve segunda e vai ter a quarta. Mas acontece. Mas isso na C, né? O resto turma A B, na terça-feira, tem a Copa do Nordeste, que é a última rodada nessa semana, e como o Fred falou, a própria Série C. Então, mas tem uns balanços chegando também, viu? A casa do raio-x, Cássio. Veja, como é o raio-x do brasileiro, porque raio-x financeiro se também usa... Também fazemos a casa do raio-x financeiro. Mas aí eu fui ver, daí ficou tudo raio-x. É a casa do raio-x. Mas tá entendendo, porque quando você faz balanço financeiro, você fala raio-x financeiro, você se usa mais, mas na hora que teve o raio-x do brasileiro e o raio-x financeiro, o feed só ficou assim. Se a gente colocar essa placa aqui fora, já vai ter fila na porta com o braço quebrado. Tu falasse até um nomezinho bom. A casa do raio-x. Mas era esse, era esse, a casa do raio-x. Que eu elogiei, era a casa do raio-x. Nome bom de clínica, casa do raio-x. Casa do raio-x, tá? Então é isso, agradecer muito a audiência, a atenção de vocês, tá? Foi um daqueles programas que a gente esqueceu de pedir curtida pelo caminho. Não trouxemos aquele quadro dos 2,4 milhões de downloads. Downloads era de antigamente, quando era só podcast. O pessoal tinha que fazer o download. Caramba, mas veja, no YouTube, porque acho que os caras no prêmio pode fazer. Pode fazer, se acontecesse... Quando eu viajo, eu faço. Então, mas se acontecesse isso, significa que a outra parcela seria assim, gigantesca, né? Para gerar 2,4 milhões de downloads no YouTube. Foram 2,4 milhões de visualizações. Quando a gente traz aquele quadro, a gente aproveita para pedir curtida. Hoje não trouxemos, e aí a curtida ficou só aqui no apagar das luzes, só para vocês que ficam até o fim, e aí vocês têm que dar essa moral, curtam o nosso programa, tá? Comentem, dividam a visão de vocês com a gente. Aproveitar, tá? Fred, a gente está falando do raio-x do Brasileirão, mas um pouquinho deixar aqui os parabéns para o Racing de Montevidéu, que ganhou o campeonato Apertura do Uruguai. Não sei se você viu a festa da torcida. Não vi. 50 pessoas na final. Assim, mais ou menos isso, assim. Mas ganhou a Apertura e se classificou para a fase final do Campeonato Uruguai, que é um dos melhores campeonatos nacionais da América do Sul, próximo ao Brasileirão. Com todo respeito, tu respeita as coisinhas que, pelo amor de Deus, tá? O Uruguai já avançou. É Apertura, Clausura e entre os dois tem o Intermédio. Não existe. Enfim, agradecer a audiência de cada um de vocês, curtir. Se você conheceu a gente nesse vídeo, nesse primeiro raio-x, já na 13ª rodada, pegou o bonde andando, subam aqui no nosso bonde, tá? E se inscreva aqui no canal, ative as notificações, é muito importante pra gente. Aqui embaixo tem uma possibilidade também de você se tornar membro do nosso canal. A gente está com algumas novidades. A gente vai começar a distribuir
os slides que a gente faz no programa para quem for membro. Se você quiser, esses quadros que a gente traz, você se tornar membro do canal, você vai receber tanto do Raio-X, mas tem outros conteúdos também mais qualificados que a gente traz. A gente vai fazer um super guia da Copa do Mundo. Quem tiver interesse em receber no seu WhatsApp ou no seu e-mail, vai receber os slides, além de programas exclusivos. A gente só gravou um até hoje, é um déficit enorme que a gente tem. Tá na hora de fazer mas essa prometemos, semana passada fizemos uma reunião, até pelos bons resultados que a gente viu. No primeiro a gente vai gravar novos programas também para ficar na parte ali restrita. Então, dá essa moral pra gente, mais até do que algo que a gente possa devolver diretamente para você, mas para fortalecer o trabalho aqui do programa, tá? Eu me chamo Fred Figueroa, dividi mais esse raio-x da Série A com o Cássio Zirpoli. A direção aqui no estúdio é de João Trigueiro. A edição fica por conta da dupla Gabriel Costa e Massinho Sabotagem, né? Grande abraço a cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.